André Peçanha, eu sou da 40ª turma, turma 40, me formei em 2007. Bom, meu interesse pela medicina, ele vem desde muito criança, né? Porque meu pai é médico já, então já tem essa formação. Sempre convivi, né, com muitos médicos. Eu lembro, todo final de semana ele me levava ao Clube dos Médicos lá na Serra da Cantareira, APM Clube de Campo. Então, sempre a convivência com filhos de médicos e colegas médicos, né? Isso me inspirou bastante. Quando ele ia trabalhar também acompanhava nas atividades profissionais, né? Ficava lá no parquinho ou no jardim lá do consultório aguardando o fim das suas atividades, né? Então sempre observando aquele movimento. E em casa também sempre tive o estímulo também da minha mãe, né? Já desde muito pequeno era muito dedicado à escola, uma pessoa bem disciplinada. Então a escola também me dava um grande estímulo também, muitos colegas que estudavam bastante queriam ser médicos, então tinha esse ciclo tendencioso, né, para a medicina. Então eu diria assim que a minha tendência a fazer medicina já vem desde a disciplina, da educação, do convívio com outros médicos e dos valores humanos também. Não tinha assim aquela questão estritamente religiosa, mas eu via pelo exemplo dos meus pais, muito trabalhadores e dedicados a todas as pessoas que os procuravam, né, dentro das suas atividades. Minha mãe, no caso, advogada e sempre ajudando meu pai também no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Então eu vejo que tudo isso confluiu para que eu fizesse medicina. Mas acredito que a verdadeira vocação foi quando entrei na faculdade, que isso foi se desenvolvendo, e eu acredito que a vocação na medicina ela vem dia após dia, mesmo até hoje, né? E acredito que tem ainda maior potencial para me tornar um médico ainda cada vez mais humano e dedicado. O vestibular de medicina não é um vestibular fácil, eu entendo que é uma guerra. Ser simplesmente um bom aluno não é um passaporte para a entrada numa grande faculdade de medicina. E eu sempre quis a Santa Casa como opção, dentre outras universidades públicas, né? Então tinha todo aquele desejo, né, dos estudantes para entrar em grandes universidades. Eu tive uma certa dificuldade porque eu entendi que a guerra era só durante o período em que eu a vivenciei, a guerra do vestibular, né? Então, precisei fazer 2 anos de cursinho e isso glorificou ainda mais a minha entrada na Santa Casa, que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa instituição. Nasci aqui em Guarulhos, meus pais vieram de outras cidades, né? Meu pai começou aqui do nada, né? Do zero, né? Então ele trabalhou no Hospital São Luís Gonzaga. Então até foi um estímulo, né, pela Santa Casa. Ele já falava que a Santa Casa era boa pelo São Luís Gonzaga, a experiência que ele teve, né? Fez residência lá, de cirurgia geral, e aí construiu a vida aqui em Guarulhos. Minha mãe sempre ajudando ele a montar o consultório, né? Ele estudou na Santa Casa de Vitória, na verdade. Santa Casa de Vitória. E aí terminou lá, e aí veio prestar residência aqui, passou aqui. Cirurgia geral, fez cirurgia plástica também. Só que viu que não era muito a praia dele, assim, viu? Começou a ver que tinha muito descontentamento, né, dos pacientes, e ele acabou migrando. Na época tinha uma grande liberdade, né, para migrar de uma especialidade para outra dentro das áreas cirúrgicas. Ele acabou migrando para cirurgia ginecológica, obstetrícia e virou um obstetra, né, na verdade. E hoje ele trabalha muito com infertilidade, né, pacientes que têm dificuldade para engravidar, né, casais.
período da faculdade foi um período, foi uma transição muito importante na minha vida, né? Porque até então o ambiente de escola, de cursinho, que você já tem uma homogeneidade, né, de padrões culturais, pessoas afins. De repente eu lido com pessoas que vêm do Brasil inteiro, né? E tem também aquela rixa, né, do veterano com o calouro. Então aquilo me chocou um pouco, né? E muito embora o trote não tenha sido violento, mas eu estava mais acostumado a ter uma vida confortável, né? Estudando, fazendo provas. O próprio cursinho já dava tudo de mão beijada, tinha todo aquele material preparado, era só estudar e fazer a prova, tinha aquela zona de conforto. E de repente você lida com a vida, né? Com pessoas que vêm do Brasil inteiro, e aí a gente tem que se adaptar à nova situação, inclusive no ambiente acadêmico da faculdade, né? Que você tem que ir atrás das informações, não tem ninguém pegando na sua mão. O modo de estudar é totalmente diferente, tanto é que no primeiro ano eu fiquei de segunda época de anatomia, eu tive muita dificuldade para estudar, ter aquele padrão de estudo, até então acostumado mais a linhas de raciocínio, matemáticos ou históricos. Ali não, ali você tinha que decorar e aprender de um jeito ou de outro. Mas de uma certa forma a segunda época foi uma lição para mim, porque desde então eu fiz a faculdade muito bem, assim, tive grandes desempenhos ao longo da faculdade, do ponto de vista de notas, assim. Então depois eu não tive mais dificuldade. Tive meus amigos, eu não era uma pessoa totalmente aberta, assim, aos esportes, a fazer trabalhos científicos, porque eu tinha muito medo, assim, de desapontar os professores. De repente você começa uma coisa, não termina direito. Então eu procurei focar mais mesmo na linha, no plano cartesiano, do que a faculdade me oferecia. E a Santa Casa, ela me proporcionou um grande desenvolvimento. Eu acredito muito em destino, né? O que você tem como missão, e eu acredito que não tem faculdade melhor para mim, no caso da Santa Casa, porque eu tive a oportunidade de lidar com o paciente, né? A todo momento você tem essa oportunidade de contato, que é o grande diferencial. Inclusive, isso me estimulou nos anos posteriores a me inscrever para ser um monitor de propedêutica, né? E também até de técnica cirúrgica. Então, meu pai já estimulava-me a seguir uma carreira cirúrgica, porque ele acredita que no campo de visão dele, né? Acreditava que era uma especialidade mais completa, né? Para o médico. Isso pode ser individual, né, para qualquer pessoa, mas aquilo ficou meio na minha cabeça. Então eu desenvolvi a habilidade cirúrgica na propedêutica cirúrgica e sempre quis fazer uma especialidade afim, né? Então, como ele já era ginecologista, eu pensei na ginecologia, e no fim do 6º ano eu vi que a obstetrícia não era muito para mim. Então eu decidi dar uma guinada, comecei a refletir qual especialidade que iria cair bem para mim. Eu mexi em alguns livros na biblioteca, vi que a dermatologia poderia ser uma opção interessante, dado que era uma especialidade muito rica do ponto de vista clínico e a gente não teve grande oportunidade na faculdade para seguir na dermatologia, porque as outras carreiras, né, as grandes especialidades, cirurgia, clínica médica, ginecologia, tomavam um grande tempo do estudante. Pronto-socorro, o que faz sentido, né? Para você se tornar um grande médico, você tem que ter essas noções básicas para seguir em frente. Isso foi muito importante, inclusive, para mim. Mas a dermatologia me despertou uma grande curiosidade, né, de aprender algo mais de doenças muito raras, muitas vezes, e eu vi que tinha muito a parte cirúrgica, então eu vi que era uma especialidade condizente com o meu perfil, além do que era uma especialidade mais individual,
Então, como eu falei, eu sou uma pessoa mais centrada, mais focada em mim mesmo, mais sistemático. Então, fiquei feliz com a escolha. Até hoje eu sigo satisfeito, né, dentro da especialidade e produzindo bastante artigo, trabalho. Eu, no final, acabei entrando até no meio universitário. Hoje eu dou aula na residência médica de dermatologia na Universidade de Mogi das Cruzes. Mas voltando ainda à faculdade, muitos fatos me marcaram, né, a presença na Santa Casa. Eu separaria uns 3 fatos importantes aí, né? Então, o primeiro seria a Calomed, né? Então, dentro daquela euforia da entrada, né? Ao mesmo tempo que eu estava um pouco inseguro em relação à mudança de paradigmas de vida, de pessoas que eu estava conhecendo, a gente era meio obrigado a treinar para a competição de calouros, né? Então, eu sempre gostei de futebol, né? Então a Calomed me proporcionou a oportunidade da gente disputar uma competição lá na USP, inclusive, né? E a gente ganhou nos pênaltis lá. Então isso foi muito interessante. Eu me senti muito orgulhoso da Santa Casa nesse dia. Valorizei muito, muito embora, né, tenha aquele sonho de entrar na USP, né? Eu acho que a Santa Casa não deixa nada a desejar e eu fiquei muito feliz. Bati o pênalti com convicção, fiz o gol e a gente ainda levou o título naquela ocasião. Então esse foi um fator interessante. O outro foi a questão da segunda época de anatomia, que fez mudar o meu padrão de estudo, né? E a minha responsabilidade acadêmica mudou a vibração, né? Então era uma coisa mais centrada e eu percebi, caiu minha ficha que eu teria que estudar e ir mais atrás, né, do conhecimento. O que me admirava também eram os professores na toca, né? Então a Santa Casa, sendo uma instituição muito democrática, de convivência entre alunos e professores muito gabaritados, eu tinha muita admiração por todos eles, porque eles eram grandes exemplos. Eu acredito que o ensino ele vem muito do exemplo, né? Então, toda aquela disciplina de todos os departamentos, aquilo a gente vai incorporando pouco a pouco no nosso dia a dia como médicos. Então, isso também foi um fator bem relevante. O pronto-socorro, por exemplo, foi um rito de passagem também, porque o pronto-socorro te deu a oportunidade de fazer uma apresentação. Eu lembro que eu tinha uma apresentação formal, né, de um caso que você tenha visto, estudado a fundo. Então você tinha que ir lá com gravata. Aquilo me chamou muita atenção. Me baixou muito o senso de responsabilidade entre nós, entre os colegas. E os colegas também puxavam a gente para cima, porque todos tinham aquela disciplina do estudo, né, pelo menos no seu grupo, mas eu via que todos eles, de um jeito ou de outro, acabavam sendo puxados para cima, no campo do mérito, da meritocracia. No pronto-socorro também, as atividades práticas, né, as iniciativas acadêmicas dos alunos para pôr a mão na massa, né, tirar a gasometria do paciente, fazer a gasometria, colher um líquido acítico, isso tudo me proporcionou assim, uma visão futura de que eu teria grandes condições de ser um grande médico. A entrada numa primeira cirurgia, na verdade a pequena cirurgia que me chamou mais atenção, porque eu estava mais lado a lado com o professor, né, no ambulatório do Conde de Lara. Muito mais do que uma grande cirurgia, porque a grande cirurgia ela tinha muitas pessoas dentro da sala, então aquilo desfocava um pouco a questão do acadêmico, né? Então a pequena cirurgia foi ali que me despertou o interesse maior até por uma especialidade cirúrgica. Então foram todos esses fatos que me marcaram dentro da Santa Casa, né? Eu não era, assim, como eu falei, uma pessoa totalmente sociável, assim, do âmbito geral, mas eu tenho um carinho por todos os meus colegas da faculdade. Eu ia para a Intermed também, que me proporcionou também a possibilidade de interagir, né, com muita gente.
também isso fez com que eu me desenvolvesse também como pessoa. Aquela especialidade de técnicas de enfermagem também facilitou também o desenvolvimento humano. Então, é uma gama, né, de situações que com certeza convergem, né, para uma determinante de ser um grande médico, o aluno que faz medicina na Santa Casa. O ambiente, a arquitetura, a parte física do hospital, eu acho sensacional, uma coisa assim que já te puxa, né, para um lugar diferente, né? Toda uma estrutura montada, que parece até um jogo de Lego, né, vamos dizer assim, mas tão bonitinho, tudo muito bem organizado. A parte da natureza, o jardim da Santa Casa, então isso já te leva para um ambiente mágico. Eu acho que isso é uma virtude já do local. O segundo é a parte social, né? Você ter essa oportunidade de interação constante, né, com pessoas das mais variadas faixas sociais, pessoas que interagem mutuamente, a organização, o exemplo, como eu falei, dos professores de cada disciplina. Então isso também, toda essa interação, na verdade, conjunta, né, e próxima, também fazem de você um médico diferenciado. Eu acho que é isso, eu acho que estrutura física, organização, toda essa mistura, né? Temos que analisar, né, os aspectos humanos do médico, do aluno e do médico, e os aspectos científicos, do ponto de vista meritocrático, da determinação pelo estudo e pelo trabalho. São duas coisas totalmente diferentes. Muitas vezes eu via, né, até alunos na minha época que eram muito determinados, mas não sei se tão humanos assim no trato com o paciente, né? Isso acontece até hoje, né? Tem pessoas que são muito determinadas e não tão humanas, ou as duas coisas, ou às vezes muito humanas, mas às vezes muito imaturas para exercer a medicina, né? Então isso, eu acho que de um jeito ou de outro, a própria medicina, o próprio modus operandi da profissão faz com que a pessoa se desenvolva. Então eu acho que a medicina é uma profissão que dá essa oportunidade para que a pessoa se desenvolva, tanto do ponto de vista da determinação pelo estudo, porque ela é obrigada a se atualizar, né, a todo momento, quanto pela sua relação humana, porque ela acaba tendo que ter compaixão também pelo ser humano, até pelas dificuldades, pela repetição das situações. Então eu acredito assim que de uma forma geral, eu tenho assim uma visão muito positiva do ponto de vista de determinação. As pessoas são obrigadas a estudar, porque a faculdade já puxa bastante, e da parte humana também. Acho que, de forma geral, as pessoas estão mais humanizadas. Isso vai ser sempre um diferencial para o médico. O médico que estuda e que tem um lado humano bem desenvolvido, a compaixão, a vontade de ajudar o paciente, né? Você colocar na receita todo aquele objetivo de que o paciente melhore, aquela energia a mais, né, do que só a ponta da caneta, isso faz de você um grande médico. Isso nunca vai mudar, isso sempre vai ser um diferencial. Então eu não vejo assim grandes problemas. Lógico que tem pessoas que vêm de famílias mais complicadas, outras pessoas vêm de famílias mais estruturadas, então isso que vai definir a sua origem, né? Mas de uma forma ou de outra você é obrigado a se adaptar dentro dessas duas vertentes. Eu tenho vários trabalhos publicados. A minha área de atuação
É que assim, eu fiz a residência médica em dermatologia e logo que eu terminei a residência, existe uma pós-graduação em cirurgia dermatológica avançada na Faculdade de Medicina do ABC. Então, era uma pós-graduação muito puxada, né, que é todo dia, de segunda a sexta, e visando principalmente uma cirurgia de câncer de pele, né, até algumas cirurgias estéticas dentro da cirurgia dermatológica. Mas eu sempre fui tive mais vocação pela doença, então eu aproveitei mais essa formação em cirurgia dermatológica no campo do câncer de pele. E tendo a oportunidade, pelo convite, né, da doutora Denise Steiner, que é a chefe lá da dermatologia da Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu fiz a residência, de ensinar os residentes, então eu pus isso em prática e até hoje coloco isso em prática lá na Universidade de Mogi das Cruzes. Então a gente publica bastante trabalho dentro do campo da oncologia cutânea, né? Trabalhos epidemiológicos, do ponto de vista de gênero em relação a determinado tipo de tumor, padrões de tumores, margens cirúrgicas, se foram adequadas ou não foram adequadas, alguma técnica cirúrgica diferente que você usou para um determinado caso desafiador. Então, assim, a minha área ela é bem desafiadora quanto à reconstrução, quando você remove algum tumor na face. Então, cada caso é um caso. Então, sempre há uma oportunidade para uma publicação científica, porque você pode usar uma técnica X, Y ou Z que te permite divulgar, né, essa técnica para o meio médico. Isso promove o desenvolvimento exponencial da medicina. Eu acho que ela vem agregar a tecnologia, mas eu acho que nada substitui o contato humano do médico com o paciente, porque o paciente que está sofrendo, ele não espera receber apenas um chip ou uma máquina para lhe dar o diagnóstico e o tratamento, né? Porque caso contrário, hoje não precisaríamos de médico, né? A base de dados que nós temos no Google, por exemplo, já tem informações suficientes para qualquer pessoa acessá-lo e tomar, né, as suas informações do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. Então, acho que o diferencial sempre vai ser a mão do médico. Na minha área, eu vejo que existem algumas cirurgias robóticas, cirurgias mais automáticas, mas eu acredito que sejam cirurgias mais padronizadas, né? Que o robô possa repetir, né, as variantes dos movimentos. Agora, no meu caso, por exemplo, em que, como eu disse, cada caso é um caso, né? Cada reconstrução é muito delicada, então eu acho que a mão do médico ainda vai ser relevante por muitos anos pelo menos. Então, dentro da minha área, o que se tem buscado muito é a questão do diagnóstico precoce de melanoma. Existem alguns softwares que permitem fazer a dermatoscopia. Nesse sentido, eu acredito que a máquina possa ter um excelente desempenho, né? Fazendo um algoritmo de correlação de dados de especialistas e fazer diagnósticos fantásticos, o que vem agregar aí para muitos dermatologistas. Mas do ponto de vista terapêutico, cirúrgico, a mão do médico é muito importante. E também da parte clínica, porque isso envolve também toda a avaliação individual de cada paciente, né? E cada paciente, ele pode ter o mesmo diagnóstico e o tratamento A e o tratamento A, mas às vezes o paciente com o mesmo diagnóstico vai mal, o outro vai bem. Então é função do médico entender todas as suas condições biopsicossociais para estabelecer um melhor tratamento para aquele paciente. Então a tecnologia vem agregar, mas a palavra final sempre vai ser do médico e a sua função, batendo na mesma tecla, humanitária e a sua função cognitiva dentro do âmbito do estudo, né, da ciência, também sempre vai ter relevância.
A saúde, eu entendo que a saúde começa muito antes do médico, né? Eu acho que cada pessoa pode ser o seu próprio médico. Por quê? Porque, como diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o pleno bem-estar físico, mental, social e até espiritual, tem se mencionado também. Então, acho que as pessoas devem ser alertadas para seguir aquelas regrinhas básicas para manter o pleno equilíbrio. Então, o que é a saúde? A saúde ela não é algo tangível para as pessoas. Então, isso tem que ficar bem claro, que as pessoas têm que entender que para ter saúde, tudo começa na mente, nos nossos pensamentos, não termos pensamentos negativos, pensamentos exagerados, acelerados, pensar com qualidade, né? Pensar na bondade que você pode fazer pelo outro, a sua saúde física, tomar cuidado com a sua alimentação, comer menos à noite, dormir bem, ter menos estresse. Como que você tem menos estresse? De várias formas. Você pode fazer atividade física, que já é um outro parâmetro de bem-estar físico, mas você pode fazer yoga, você pode fazer meditação, ler um livro religioso. Qualquer religião vem agregar, né, na saúde da pessoa. O bem-estar emocional da pessoa, temos que cuidar também, né, do nosso bem-estar emocional, termos serenidade, paz. Então tudo isso já começa a definir se você é uma pessoa saudável ou não é. E o médico, como que ele entra? Então é obrigação do médico resvalar nesses aspectos de saúde, e sempre pensar neles em primeiro lugar, antes de pensar em qualquer procedimento que vai fazer naquele paciente. Então, você tem que avaliar a base daquele paciente, porque às vezes o procedimento A ou medicamento A, medicamento B, procedimento B, vai depender de cada paciente, onde ele vai se encaixar perfeitamente. Então, é função do médico entender todos esses aspectos. E do ponto de vista profissional, eu acredito que o médico ele deva sempre estudar bastante, ir além. Agora, com a abertura de novas faculdades de medicina, há uma tendência para que muitos médicos façam a mesma coisa. Talvez o mercado sature um pouco em algumas áreas. Mas a medicina ela é muito ampla, então ela sempre vai ter oportunidade para que você possa explorar melhor outros temas que são negligenciados muitas vezes e que tem muitas vezes a influência de aspectos políticos, até da indústria farmacêutica. Mas os médicos eles têm que se ater a isso, porque existem muitas doenças que trazem sofrimento e são negligenciados quanto ao estudo daquelas doenças. Então você pode estudar, se diferenciar naquela área e ir um pouco mais além. Eu vejo também que você poder ajudar as pessoas mais carentes, isso ajuda bastante no seu desenvolvimento, tanto profissional quanto humanitário, né? Então temos que ter essa responsabilidade social também de democratizar mais a medicina. Então eu, por exemplo, estando na universidade, eu já me sinto muito satisfeito de poder duplamente, né, ajudar os residentes no melhor ensino. Procuro me desafiar a ter um melhor ensino e o mais atualizado possível, e também ajudo pessoas que jamais teriam a condição de pagar um convênio, pagar uma consulta, um procedimento. Então isso a medicina, eu acredito que seja um pilar de uma melhor sociedade que nós possamos adquirir. Então o médico ele tem, acredito, esse papel. Se não tiver oportunidade de trabalhar no serviço universitário ou num serviço público, fazer de alguma forma alguma caridade, reservar um tempo, né, para um atendimento sem esperar nada em troca, porque eu acho que isso agrega muito valor, você se sente muito bem, ajuda muita gente, dá o exemplo
para muita gente. Então, até de repente, é uma oportunidade, essa abertura de novas faculdades, de mais pessoas poderem fazer isso.